Eu prometi que era menos de um minuto e, efetivamente, em menos de um minuto já cá estou. O Jorge Marrão ia intervir quando eu lhe tirei o pio há bocadinho. Jorge, o que é isto? Já não me recordo. Não me recordo mesmo, porque estava a tentar... Não, onde eu ia... lá estava a ler um comentário de um viewer, um espectador que me ensinaram. Que dizia, não fiquem apenas por diagnosticar, mas agora proponham uma solução. Então vamos a isso. Vamos ver, a análise não tem utilidade nenhuma, a não ser para quem tenha que depois tomar decisões e ouça quem está a analisar o problema. Sim. Ou seja, nós podemos fazer propostas, mas não... mas elas se os destinatários não tiverem a ver, nomeadamente o Presidente da República, o Primeiro-Ministro... Claro, os destinatários não estão a ver e, portanto, esse não. Agora, nós estamos a dirigir à população em geral. Sim. Então, qual é as medidas que nós podemos recomendar? A primeira é que façam uma leitura da classe política quando vão votar, porque temos que nos relembrar que nós estamos na crise resultante de 2 governos que governaram com maioria absoluta e, portanto, levaram-nos à bancarrota, que depois leva a uma retração enorme da economia portuguesa e uma manifestação, se quisermos, concertada de um conjunto de setores da sociedade que não quiseram as reformas que estavam a propor e, portanto, quando nós estamos a fazer a análise, nós estamos a analisar como é que esta sociedade se está a comportar. Deixa-me só dizer ao Emanuel Branco, que nos está a dizer, eles não estão a ver, mas eu passo-lhes a mensagem, quero agradecer ao Emanuel Branco. Portanto, temos alguém para lhes passar a mensagem. Exatamente, que passa a mensagem. Onde é que nós podemos... Vou dar um exemplo de escrutínio que provavelmente as pessoas não estão a querer levá-lo até às últimas consequências. Nós, neste momento, estamos... Quando o Passos Coelho tomou posse e depois melhorou-se qualquer coisa, passado algum tempo, veio-se dizer que tudo só era possível por causa do BCE. Sim. Neste momento, a nossa dependência... É importante perceber isto. O Ministro das Finanças português deste governo alertou a população portuguesa que temos um problema nas finanças públicas por resolver, que é preciso ter cuidado sobre o que se pede, que o grande folga orçamental, que nunca é folga porque temos uma dívida enorme, resultou de juros e de crescimento económico. Estamos numa situação frágil, é importante as pessoas... Ele está a escrutinar. Mas espera aí, foi o Ministro da Finanças atual ou foi Vítor Gaspar? Foram os dois. Pronto, está bem, desculpa. Pronto. Convergiram. Mas convergiram. E o que é que aconteceu? Parte da classe política já estavam a dizer não sabemos se este Ministro das Finanças é o Ministro certo para nós irmos a eleições em 2019. Inclusive a malta do Bloco de Esquerda que ainda há pouco tempo elogiava. Pronto. Não sabemos se é o Ministro certo para ir a eleições de 2019. Sim. Portanto, o que é que nós estamos a preparar? Vamos a preparar as eleições de 2019. Sim, claro. Então, o que é que diz hoje o Presidente da República e disse na semana 25 Vamos lá então ao famoso presente discurso do Presidente da República de hoje. Quem é que quer começar? Jorge ou Joaquim? Joaquim. O Presidente da República faz um discurso... Ele no discurso de 25 de Abril falou do fim da República, Estado Novo. Sim. Porque é que os regimes em Portugal caem. Pronto, arte moderna. Como estava a falar no 25 de Abril, estava a falar de um novo fim de regime. Sim. Mas para que não houvesse dúvidas, e até porque houve quem não percebesse a arte moderna, mas para que não houvesse dúvidas, hoje, num discurso que é sobre o ano internacional da imprensa, sim, volta a falar da crise de fim de regime. A imprensa pede independência, fala aos interesses políticos e económicos. E fala das várias crises que existem na Europa. Sim. E diz, nós ainda estamos em melhores condições porque ainda não chegamos a essa fase de crise de fim de regime que estamos a ver na Europa. Uhum. Ora, isso é particularmente importante porque, como se vê com o BCE, como se vê com o crescimento das nossas exportações e para que mercados é que se dirigem, a Europa é o horizonte essencial que nós não podemos perder. Uhum. Porque é nesse horizonte e com os problemas que existem na Europa que nós podemos encontrar solução para os problemas
portugueses. Sim, para ultrapassar o problema de pequenez do próprio Podemos país. encontrar a solução e recursos. Porque sem os recursos do Banco Central Europeu, só em juros já tínhamos destruído o regime democrático português, porque não era financiável. Ora, é nesta perspectiva de fim de regime, e eu que escrevi sobre o fim das ilusões e as ilusões do fim, acho particularmente relevante este discurso do Presidente da República, porque de facto estamos no fim das ilusões. Mas para não estarmos no fim do regime, precisamos de refundar um regime que começou por ser definido com um modelo de sociedade que não corresponde ao modelo Mas, económico. Joaquim, deixa-me lá colocar uma questão. exemplo em concreto. Jorge, espera aí, mas agora deixa-me só para o Joaquim e para ti, que é, quem está daquele lado, já não é a primeira vez que me diz assim, vocês estão fartos de falar de fim de regime. Deem-me lá uma solução, se faz favor. Ou seja, o que é que a gente precisa de colocar no lugar deste regime que está a chegar ao fim? Muito fácil. Então. Não podem votar em partidos que querem continuar a ilusão que o Joaquim refere. Então, mas quer dizer que temos de ter novos partidos? Não. Temos já um exemplo concreto. Então. O Partido Socialista eliminou António José Seguro, o PSD eliminou o Passos Coelho. Resposta, fizeram mal. Pois. Hoje verifica-se que fizeram mal. Porque o que lá puseram é pior do que o que tiraram. Mas, novamente, quem está daquele lado é capaz de dizer assim, está bem, mas não se conhece António Costa nada de parecido com aquilo que se passou com José Sócrates. Não, atenção. Porque é que o António José Seguro e o Passos Coelho eram melhores do que o António Costa e o Rui Rio? Por uma razão muito simples. Porque já tinham vivido a crise, já tinham vivido a impossibilidade, já tinham percebido que não era possível governar com o modelo de sociedade e o modelo económico que temos. Esta experiência de que não é possível governar nessas condições é o valor mais importante para encontrar a solução para o futuro. Eu vou dar 4 ou 5 exemplos de fim de regime. Nós não temos soberania financeira. Nenhuma. Não temos. Temos o sistema bancário... Não temos soberania monetária. Pronto, não temos soberania monetária. Nenhuma. Temos o sistema bancário dependente de capital estrangeiro, seriamente. Temos parte do sistema se quisermos, de infraestruturas, dos chamados não transacionáveis, também nas mãos de não portugueses. Temos que perceber só, isto é já a forma de explicar o fim do regime, o fim dos portugueses serem proprietários da sua própria vida futura. Esse é logo um condicionamento seríssimo. E que, portanto, tudo isso depois gera uma restrição. Temos um problema de envelhecimento da população, temos um problema de finanças públicas para financiar as políticas sociais que toda a gente diz que é possível fazer e que toda a gente está a dizer que não é possível. Portanto, nós estamos no fim do regime porque o regime não vai conseguir cumprir nada disto. Não é porque... Vamos lá ver, o fim do regime não é acabar com os partidos. Sim. Se fosse há uns anos... É bom perceber isso. O fim do regime não é nada disso. Aquilo vai haver uma Assembleia da República, só que os figurantes mudam. Não são aqueles, têm que ser outros. Porque os que defendem que é possível continuar com a ilusão não vão ter espaço de manobra. Quer dizer, não conseguem, são rapidamente apanhados na curva. Por impossibilidade. Não é porque eles não queiram, não tenham boa intenção, não é nada disso. Toda a gente na política é muito bem intencionada e todos querem melhorar a qualidade de vida das populações, o bem comum. Mas depois, na prática, não consegue fazer isso. Deixem-me colocar uma questão a vocês os dois, que eu acho que há muita gente daquele lado deve estar a perguntar neste momento, que é assim. O Presidente da República já fez um discurso mais ou menos hermético no dia 25 de Abril. Hoje foi mais explícito. Mas vocês acham... Como nós, não tem a solução. Pois não. Mas vocês acham que esta forma de comunicar do Presidente, que é tudo menos direta, é com imagens, com algumas sombras, com interpostas imagens, acham que a esmagadora maioria do cidadão comum percebe isto? Não só percebe, como aquilo que o Presidente faz é como o apresentador de uma peça de teatro ou o apresentador do circo que anuncia os artistas que vão aparecer em cena. Isto é,
E os malabarismos. Isto é, o Presidente sabe mais do que aquilo que nós sabemos. Mas porquê? Tem serviços de informação, tem Não, vai lá escutas. tudo parar. Não, é que tudo lá vai parar Sim. como o fumo numa chaminé. A Presidência está no cimo de uma pirâmide, a pirâmide das instituições, e a circulação dos ventos leva as informações sempre para o Presidente. Porque ninguém quer correr o risco de ser acusado de ter tido uma informação e não ter transmitido ao Presidente. Claro que os Presidentes não dizem, nem gostam que se saiba, que eles sabem tudo. Mas a verdade é que um Presidente recebe todas as informações. Joaquim Aguiar fala com conhecimento de causa. Ele já trabalhou não é com isso. 3 Presidentes da República. Há 20 anos que não estou na Presidência, portanto, muita coisa aconteceu. Mas estão no mesmo sítio ainda. Muita coisa aconteceu. Agora, eu estive na fase inicial e, portanto, conheço as canalizações. Sim. E sei que todas as informações vão chegar ao Ainda Presidente. são as mesmas. Ora, quando ele discursa, não é para comentar uma informação que nós já conhecemos, Sim. é para apresentar e anunciar uma informação que nós vamos conhecer à frente. Ó Joaquim, isso tudo certo, mas a minha dúvida é se o cidadão comum percebe Camilo, o que ele está a dizer. Camilo, Vai nós- perceber quando a informação lhe chegar. Mas, Camilo, Nessa altura diz, afinal o Presidente já tinha falado nisto. Camilo, mas a pergunta é: quem é que cria a ilusão? A ilusão é criada pelo sistema político com a colaboração dos mídias. Sim. Estamos de acordo? É culpa. Não, mas é que temos que perceber. Vamos esquecer a parte toda do engenheiro Sócrates do ponto de vista criminal, porque realmente não interessa. Mas vamos relembrar do comportamento político que ele tinha relativamente à imprensa em geral e a alguns jornalistas. Apareceram alguns políticos a defender, só apareciam da oposição. Podiam ter aparecido do próprio partido. Portanto, a dignidade da função política é o exercício do escrutínio livre do cidadão perante os problemas concretos. Não é sobre abstrações ideológicas. E nós não tivemos esses cidadãos Bom, e vocês não a acham... exercer. E Pois é não. essa falta de cidadão. Mas isso é um déficit grave, sistémico, estrutural da democracia portuguesa. E de onde é que isso vem? Uma parte vem da forma como a sociedade está representada no Parlamento, como os partidos estão a funcionar. E é esse fim de regime que nós estamos a dizer. Os partidos a funcionarem como estão não vão a lado nenhum. Porquê? Porque o sistema está a implodir por incapacidade de resolver os problemas. A gente já falou várias vezes. Não temos o nosso problema da dívida pública resolvida. Não temos o da dívida privada. Não temos o sistema das pensões. Não temos o sistema de saúde estabilizado. Não temos o sistema económico com poupança e robusto. Epá, que mais problemas é que querem? Só estes 5 dá para nós trabalharmos durante uma data de anos por este direito. Mas querem reformas para resolver estes problemas ou não? É que se não querem, pronto, Suspeito que não. então pronto. Suspeito Então, que não. Bom, vamos ter que me ver com a pergunta, ilusão. se o Presidente da República falasse mais diretamente sobre esses assuntos, não era desejável? Não, porque não tem instrumentos para Intervir. depois construir aquilo que tinha anunciado. Sim. O que é que são os instrumentos em política? Nós já há várias décadas que não temos Olha, guerras, Isabel Oliveira disse assim, não, Camila, a maioria não compreende Marcelo. mas nós, Joaquim não concorda, Isabel. nós há várias décadas que não temos guerra na Europa. Ou pelo menos na Europa Ocidental. Mas as guerras foram sempre momentos de purificação política, porque o que destruíam a seguir tinha de ser reconstruído. Mas estamos a precisar de uma guerra, é isso? Não, porque os instrumentos de guerra são de tal modo destruidores que podem impedir a reconstrução. Portanto, não é pelas guerras que vamos regenerar a política, mas é pelas crises. A crise europeia está a acumular indicadores tão preocupantes, tão semelhantes aos anos 30, que a única coisa que falta verdadeiramente é a tal guerra de 39-45. Mas se não a podemos ter, então vai ser por crises económicas e sociais e políticas. A Itália
está destruída. Espanha vai a caminho. A Alemanha não se sabe quem manda. Entre o norte e o sul da Europa não se sabe que equilíbrio é que se vai estabelecer. A Inglaterra, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Ora, nós olharmos para a Europa, diríamos, como diz hoje o Presidente, Portugal, apesar de tudo, está um bocadinho melhor. Mas não pode ficar imune à crise europeia que está em desenvolvimento. Bom, Então, é pela crise europeia que nós temos que reconstituir o nosso sistema político. digam-me se o exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo claro de como é que o sistema político não se regenera. Esta semana, o Bloco de Esquerda propôs uma comissão parlamentar de inquérito ao caso Manuel Pinho. Mas em vez de centrar o assunto no caso Manuel Pinho, centrou o assunto na EDP. Ou seja, alguém quer pôr a EDP no centro do problema para desviar as atenções da classe política. Ó Joaquim, Eu não sei se é isto para não é desviar lamentável. as atenções ou se é por aquela coisa do... uma ideia fixa. Isto é, o Bloco de Esquerda tem uma ideia fixa que é a EDP tem rendas excessivas sim, e, em lugar de demonstrar como é que isso foi feito com a colaboração de Manuel Pinho, sim. faz centrar a atenção na questão das rendas excessivas, esquecendo-se aqueles que foram os instrumentos Mas isso da é que é definição intencional. dessas formas. Mas se a Mas é EDP isso que é fosse intencional. pública, onde é que ficava essa renda? No Está Estado. esclarecido. No Então, Estado. Pronto, mas vocês vejam como é que a classe política põe os problemas para ir atrás da rigidez ideológica. Nós não conseguimos pagar a dívida que financiou Portugal. Tivemos de ter uma ajuda. Sim, Portanto, significa que nós fizemos maus investimentos. é verdade. Pronto. A EDP, quando fez os investimentos que foram induzidos pelo próprio Estado português como política energética, que eu recordo-me perfeitamente, Sim. da política energética Renováveis. e das renováveis, em que o Estado português participava, quando é confrontado com uma crise como foi a crise de 2008 e depois vem a intervenção de 2011, o Estado português percebe que não tem capacidade e que é melhor alienar o seu património, como fizeram todos os privados. E vendeu os 21,3%. E vendeu os primeiros. Então, e não quer que os privados tenham remuneração sobre isso? Pois, Quer dizer, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? pois, boa pergunta. Tem que se ver nós temos uma política energética que alguém definiu que tinha que ser executada por um instrumento público ou privado. Decidiu-se que era por instrumento privado. Porque não interessa como é que foi feita, ou seja, pode interessar como foi feita, mas foi uma discussão em que o escrutínio tinha que ser feito naquele momento, É verdade. com as forças políticas do momento. Foi feito. Agora, não se pode, depois de fazer, quer dizer, poder pode. Comes o bolo e depois diz que é... Não, poder pode. O que nós temos que ter mas isso é, vamos lá ver, a obsessão do sistema político contra falsas grandes corporações. Sim. Essa é uma obsessão que depois mata lentamente também a economia de mercado, porque as pessoas não querem, hoje há enfim, eu diria que na generalidade, as pessoas desconfiam das empresas. E a pergunta é, quem é que cria essa desconfiança? Quem cria essa desconfiança tem tido o sistema político, que em vez de apoiar o sistema empresarial, não se deixar capturar, mas também não capturar as empresas, Sim. andam num esquema de conivência recíproca. Obviamente isto depois gera um problema adicional. Muito bem. Temos aqui muitos comentários. Camilo, corrupção é um corruptor e um corrompido. Mas se é o corrompido que se oferece ao corruptor, nessa circunstância, quem é o culpado de quê? Mas se calhar é melhor meter aí nomes, senão as pessoas podem perceber mal. Joaquim. O Joaquim está como o Presidente, também está a falar por ele. Exatamente, por imagens. Bom, chegámos ao fim desta segunda parte do Think Tank desta semana. Como percebeu, muito interessante. Quero agradecer as mais de 100 pessoas que estavam aqui a ver em direto e as pessoas que estão a ver do estrangeiro também. Procuramos responder a todas as questões que foram aqui colocadas também. E, sobretudo, encontrar uma solução para aquilo que normalmente é o comum dos meios que eu recebo, que é vocês falam muito do problema, falta falar da solução. Estes dois senhores hoje falaram da solução. A gente promete que na próxima edição vai continuar a fazer esse esforço também. E mesmo para o final, quero agradecer a sua paciência e estar aqui a acompanhar-nos. Só mesmo para terminar.
coloque um gosto e uma partilha nas redes sociais, nas duas partes deste programa. Obrigado por estar desse lado. Eu volto amanhã às 8 da manhã. Até amanhã. E já agora que se falou quando é o próximo programa,